Eu tenho certeza que você que está acompanhando o programa Mais Saúde hoje, desde o primeiro bloco, está encantado, está encantada com as informações, né? Quando eu digo que a mandioca é maravilhosa, então eu trouxe quem entende para falar um pouco mais. Mas a grande curiosidade, se nós temos essa raiz preciosa que consta nos relatos, né, já da época de Cabral, que afinal de contas, sabe que isso aí eu nunca tinha pensado, Joselito, que realmente os índios parrudos, fortes, não tinha academia naquela época, todos fortes, lindos, bonitões. E não tinha animal, eles não criavam animais, eles não tinham curral, entendeu o que eu quero dizer, né? Não criavam nada e viviam o quê? Principalmente do que a terra oferecia, né? E o carboidrato, fonte principal deles era o quê? A mandioca. E eles ficaram surpresos de encontrar, né, pessoas tão bonitas, porque o índio é bonito, né? Meu Deus, etnia bonita, né? Hoje não se fala mais raça, eu acho tão bonito falar raça, mas não se fala mais, tem que falar etnia. Agora, Joselito, com tudo isso, o que aconteceu? Que foi entrar o trigo, que veio da Europa para cá, conosco com uma beleza, uma bênção de alimento, que é a mandioca, que pelo que você também já conversou comigo, parece que a mandioca só tem, o berço dela é o Brasil, né? Sem dúvida. Olha, veja bem, doutora, os estudos em sítios arqueológicos, né, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui é que ele foi para a África, ela foi para a África, para a Ásia, né, e é cultivada em cerca de 80 países do planeta. E mesmo a farinha de mandioca, que eu me referi no bloco anterior, a farinha seguia para as colônias portuguesas e de lá vinha servindo de suprimento alimentar nos navios negreiros. Então teve um papel muito importante também na alimentação do escravo. Mas, seguramente, a mandioca, né, ela tendo essa história, também a presença do índio foi muito determinante. Então nós temos hoje, na culinária paraense, o tacacá, o tucupi, o chibé, que mais ao norte, o caxiri, a maniçoba, tudo com a denominação dos índios. E o Pero Vaz de Caminha dizia também na Carta ao Rei de Portugal, são tão rijos, tão nédios, que não o somos tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. Então uma referência justamente à cultura do português, que não chegando aqui, ele se rendeu ao complexo da mandioca. Ele não chegou aqui com o hábito do trigo, de imaginar que nesse país se cultivasse trigo. Ao invés de trazer semente de trigo, como traziam o sal de Setúbal, o azeite de oliva de Lisboa, né? Com relação ao trigo, eles se retraíram e quando se embrenhavam pelas matas, na longa jornada, longa tarefa de desbravar, eles levavam sacos de manivas ou manaíbas, que é o caule da mandioca em pedaços para a propagação e plantavam na ida para colher na volta. Então, todo esse complexo da mandioca ele aconteceu ao longo de vários séculos, mas no início da década de 50 do século passado, a história registra que a América do Norte, os Estados Unidos mais precisamente, produziram tanto trigo que não tinham onde guardar nem onde vender, a quem vender. E aí chegaram a jogar no mar. E veio uma política muito atraente e o nosso governo à época se rendeu. Então o trigo custava no mercado internacional $150 a tonelada. E foi proposto ao Brasil ele ser vendido a $40 com 40 anos para pagar. Meu Deus! E aí o Brasil começou a receber praticamente trigo de graça. Como começamos a criar um hábito alimentar que não era o nosso. Então, se a cultura da mandioca à época tinha o seu valor, porque desde a Constituição do passado, também naquela época nós já tínhamos até uma indústria incipiente de mandioca, com relação principalmente à raspa da mandioca. Daí a raspa que não é a casca, o descascamento, mas a própria raiz desintegrada e desidratada ao sol. Mas aí, na década de 70, a Rússia teve uma queda violenta da safra de trigo. Os americanos, então, começaram a exportar para a Rússia e o contrato com o Brasil foi rompido.
mas rompido da seguinte forma: não é mais $40, é preço de mercado e não tem mais 40 anos para pagar. E o preço de mercado já não é mais 150, é $250. Aí o governo brasileiro disse, tudo bem, compramos a 250 e vendemos a 40. E passamos então 20 anos subsidiando o trigo. Então criou-se então realmente toda uma estrutura no país como se nós fôssemos produtores de trigo. Mas na verdade, doutora, quando o Brasil hoje importa 80% do trigo que consome, quando a cada ano a sangria na nossa economia é da ordem de $1 bilhão, precisamos repensar isso. Então essa é uma questão que você no dia a dia, para tornar bem simples para você entender, quando você compra 10 pãezinhos na sua panificadora preferida, 8 pães, você está pagando para os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina, ou como aconteceu em 2002, que foi para a Rússia, para a Polônia e para a Croácia, de onde importamos. Então há esse espaço que precisa ser avaliado, é preciso que aconteçam determinadas, quer dizer, haja uma determinação de políticas públicas em favor da mandiocultura, da fixação do homem no campo. Não é possível se conceber Brasil sem miséria, sem pensar em privilegiar um produto que é a mandioca. Então aí nós temos aí uma variação muito grande de produtos que podem estar na merenda escolar. Nós temos aqui os beijus, é uma iguaria feita com a alma da farinha, que é a goma da mandioca, o polvilho. Vejam vocês que o Brasil tem mais franquias de casa de pão de queijo do que de fast food. Verdade. Da rede de fast food tem menos lojas do que da casa de pão de queijo. Ontem eu estava aqui no terminal Tietê e perguntei ao moço, fui comprar pão de queijo, de que é feito? Ela disse, ora, de queijo. Eles queijo. Não atinam então, que o polvilho... Quer dizer, o povo mineiro, que tem uma adoração, é realmente uma iguaria especial. Desafio o mineiro que possa me mostrar uma receita de pão de queijo que tenha mais queijo do que polvilho azedo de mandioca. Que é de mandioca. Então, é a versatilidade de uso da mandioca através do polvilho. Vem a fécula, que pode ser usada, quer dizer, junto com o trigo, para o pão, porque nós sabemos, o Brasil tem conhecimento de que alguma coisa já se desenrolou, tivemos projeto de lei, não foi aprovado, está ressurgindo projeto de lei novamente a nível nacional. Os estados estão desenvolvendo seus projetos de lei para que se associe a mandioca, quer dizer, a fécula da mandioca junto com o trigo. E não é para tornar isso, não é para tornar o produto de qualidade inferior, é para qualificar. Puxa, isso é generosidade, tem a presença de Deus nisso aí. Não há dúvida. Aí vem a versatilidade, doutor, que os beijus podem entrar na merenda escolar para evitar o uso de refrigerante, de cachorro-quente, criando um hábito alimentar indesejável para a sociedade, que é as crianças com a rede de fast food. E aí vem os beijus coloridos, preparados com frutas e hortaliças, beijus naturais, a polpa da fruta aqui, da beterraba, do maracujá, da goiaba, junto com a goma da mandioca, enriquecendo a merenda. Mas a versatilidade de uso da mandioca não passa somente pelo âmbito da agricultura familiar, vai também para a área industrial. Aqui nós temos, por exemplo, produtos de beleza, ó. Gente, condicionadores, shampoos, né? Aqui, glicose, quer dizer, para a confeitaria, como se tem do milho, se tem também tipo um xarope, feito com amido de mandioca modificado. E agora, para justamente deixar o mundo perplexo, justamente com essa questão do meio ambiente, a poluição com os derivados do petróleo, dos plásticos, embalagens biodegradáveis de mandioca, ó, embalagens, bandejas, copos, sacolas, existe uma infinidade de produtos. Mas tudo isso a gente pode fechar dizendo, nós estamos num momento em que o Brasil desperta e à sua porta estão batendo grandes oportunidades. Primeiro, a Copa das Confederações, no próximo ano. Depois, Copa do Mundo. Vem também os Jogos Olímpicos. Então nós precisamos fazer uma mobilização, doutora. Eu fico muito feliz com o entusiasmo que tem por essa cultura, de encontrar na doutora Gisela essa aliada incondicional, mostrando justamente para você ouvinte, para você telespectador, que nós precisamos no dia a dia ter uma dieta alimentar com a presença da mandioca. E aí nós pensarmos
no envolvimento do segmento gastronômico. Nós não podemos considerar a mandioca por conta da farinha. A farinha é apenas a ponta de um grande iceberg. Exato. Mas muita farinha abaixo do nível da água, mas sobretudo a diversidade de uso na indústria de papel, de colas, de tintas, na indústria petrolífera para resfriamento de própolis, de perfuração de petróleo em altas profundidades. Aí nós temos um conjunto extraordinário que poderá, realmente, até mesmo no dia a dia, no sorriso de cada um, porque o sorbitol é uma substância que está presente nos dentifrícios e também compõe. Então é essa surpresa que se tem, mas para a gente materializar a ideia de que a nossa mesa precisamos pensar bem e termos menos trigo e mais mandioca. Exatamente. Então, gente, o que eu queria trazendo o seu Joselito é isso, é materializar, como você mesmo disse, e eu sei, através da minha experiência clínica de consultório, os benefícios quando eu retiro o trigo do dia a dia, não da vida, mas eu vou dizer assim, do dia a dia, e coloco essa abençoada dessa raiz, ou cozida de manhã, ou na forma de tapioca, ou o bicho, enfim. O que eu digo para você? Lembre quando você está indo lá no seu padeiro da esquina, que tem lá um monte de outras coisas para você comprar, mas lembra na hora que você está comprando o seu pãozinho, que na hora que você está comprando 10 pãezinhos, 8, o seu dinheiro não está ficando no Brasil, está indo para outro lugar. Nós precisamos começar a caridade dentro da casa da gente e deixar aqui no nosso país, incentivar a agricultura nossa local. Pare para pensar nisso, tá? Então, Joselito, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, mais uma vez agradecer a Embrapa, tá? Sobre, assim, dessa generosidade de ter patrocinado a sua vinda para São Paulo, tá? E eu garanto que vai frutificar muito. Quero lembrar que tem um livro que você ainda acho que não conhece, que é Escolhas e Impactos, Gastronomia Funcional, que justamente traz entre as receitas com mandioca, claro. Eu fiz em parceria com o chefe Renato Calef, onde a gente coloca nas receitas todas as receitas sem leite derivado, sem glúten, sem soja, que também vieram enfiar soja aqui na gente, né? Não bastasse o trigo, ainda botaram a soja na gente, né? Seguramente esta é a raiz do Brasil, concorda? É a raiz do Brasil, concordo plenamente. E nós contamos com todos vocês de fazer maior consumo dessa raiz que é nossa. E ela não é só nossa. Para mim foi uma grata surpresa descobrir que Deus plantou a mandioca aqui. Ela é, o berço dela é nosso. Então, gente, vamos fazer jus ao que é nosso? 100% nosso? Esse é o Mais Saúde que eu tô assim felicíssima de ter feito para você. Divulgue. Tá aí no blog depois disponível, blog.cancionova.com/maissaúde. Divulgue, porque divulgando um programa dessa qualidade, você também está divulgando a nossa querida comunidade Canção Nova. Um beijo enorme, fique com Deus. Eu espero você no próximo Mais Saúde.